Se eu te dissesse que um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos ficou décadas sem ser pego e caiu por causa de um disquete, você acreditaria? Sem perseguição de filme, sem tiroteio, sem uma denúncia milagrosa, foi um detalhe bobo e um ego grande demais. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como esse caso saiu do impossível e virou uma prisão real com nome e sobrenome. E quando eu te contar o que tinha escondido naquele arquivo, você vai entender por que, na era digital, até o silêncio fala. Um aviso rápido. Este vídeo trata de crimes reais e pode ser sensível. Eu vou evitar descrições explícitas e focar no que é público e relevante, linha da temporal, investigação e julgamento. E fica comigo, porque lá na frente, o que derruba o BTK não é uma grande prova, é uma migalha digital. This guy talks about killing like you and I talk about changing clothes. O BTK é o apelido de Dennis Rader, um criminoso que matou pelo menos 10 pessoas no Kansas entre 1974 e 1991, principalmente na região de Wichita. BTK era um nome que ele mesmo usava, como uma assinatura. E o que aterrorizou a cidade por décadas não foi só o crime, foi o jogo psicológico, cartas, provocações e a sensação de que ele podia voltar a qualquer momento. A investigação ficou anos no escuro, até que em 2004, depois de um longo silêncio, as mensagens voltam e ele dá o primeiro passo rumo ao próprio fim. Tem casos em que o criminoso vira uma lenda urbana. No BTK, isso acontece por um motivo simples. Ele some por longos períodos. E quando some, o medo não vai embora, ele só muda de forma. Porque ninguém sabe se acabou ou se está apenas esperando. E é aí que nasce um fenômeno perigoso. Quanto mais tempo passa sem resposta, mais o criminoso se sente intocável. E esse sentimento costuma levar ao erro. Daqui a pouco eu te conto o erro do disquete. Mas antes, você precisa entender por que, por fora, Dennis Rader parecia a última pessoa que alguém suspeitaria. Uma das coisas mais difíceis de aceitar nesses casos é que nem sempre existe cara de monstro. Rader levava uma vida aparentemente normal. Família, rotina, comunidade. Ele era ligado a uma igreja em Wichita e chegou a ocupar posição de liderança no conselho da igreja. E, profissionalmente, trabalhou como fiscal de conformidade em Park City, uma função de fiscalização, daquelas que envolvem cobrar regras, medir, notificar. Pessoas que conviveram com ele descreveram alguém rígido, controlador, muitas vezes excessivamente estrito. Isso importa, porque o BTK não é só um caso de violência, é um caso de controle. E o controle é justamente o que ele tenta exercer quando decide brincar com a polícia de novo. Os crimes atribuídos ao BTK acontecem ao longo de anos, com períodos de pausa. Isso dificulta a investigação. Pistas envelhecem, tecnologia muda, testemunhas se mudam, memórias se apagam. E o caso fica marcado por um padrão: ataques e depois silêncio. Até que chega 2004. E o que ele faz? Ele volta a se comunicar. Só que em 2004, o mundo já é outro. Mais câmeras, mais computadores, mais rastros invisíveis. Ele não percebe que a brincadeira antiga agora tem um inimigo novo: a informação escondida nos detalhes. E aqui vem uma das partes mais surreais. Em uma das comunicações, Dennis Rader pergunta algo do tipo: se eu mandar mensagem por disquete, dá para me rastrear? Ele quer uma resposta honesta. A polícia responde do jeito que ele pediu, usando um anúncio público em jornal, como se fosse apenas parte do jogo, como quem diz: pode mandar. E ele acredita. Pensa nisso. O erro começa antes do disquete existir. O erro é ele achar que está no controle do tabuleiro, quando o tabuleiro já mudou. Agora segura essa. O disquete chega, e não é o arquivo que derruba ele.
é o que vinha grudado no arquivo, sem ele perceber. No início de 2005, ele envia um disquete. E aqui entra o detalhe que muda tudo. Quando você cria ou edita um arquivo, ele pode carregar informações invisíveis, os metadados, coisas como nome de usuário, organização, rastros de edição, referências do sistema. Não é magia, é rotina de computador. E no caso do BTK, a análise daquele disquete apontou para um ambiente ligado à vida real dele, com conexão com a igreja. De repente, o monstro sem rosto começa a virar algo palpável, uma lista, um círculo social, um padrão, um conjunto de possibilidades. É o momento em que a investigação deixa de perseguir um mito e passa a perseguir uma pessoa. E se você acha que isso é pouca coisa, presta atenção no efeito dominó. Um metadado vira uma direção vira um nome possível, um nome vira vigilância, e a vigilância vira a queda. Quando a polícia tem um caminho mais concreto, o trabalho muda. Não dá para correr, não dá para assustar, não dá para errar. É um tipo de pressão silenciosa. Observar sem ser visto, conferir rotina, cruzar informações, comparar contradições. E conforme o cerco fecha, vem a pergunta que define o caso. Quem nesse ambiente teria tempo, acesso e perfil para manter uma vida dupla por tantos anos? Porque no fim, não existe crime perfeito. Existe crime sem investigação suficiente. E quando a investigação finalmente encosta na realidade, a realidade responde. E aí, a gente chega no dia que encerra décadas de medo. 25 de fevereiro de 2005. Em 25 de fevereiro de 2005, Dennis Rader é preso enquanto dirigia perto de casa, na região de Park City. A notícia explode. Porque de repente o BTK não é mais uma sombra, é um homem real, com endereço, com trabalho, com vida em comunidade, alguém que muita gente via como normal. E tem uma frase atribuída a ele, dita depois, que resume o caso inteiro. O disquete me derrubou. Depois da prisão, o caso entra numa fase delicada, transformar suspeita em processo sólido. Porque o público quer resposta, mas a justiça precisa de estrutura. O que é evidência? O que é conexão? O que é narrativa? E o que é fato comprovável? Meses depois, Dennis Rader se declara culpado de 10 assassinatos. Yes, sir. E o que chama a atenção aqui não é o choque, é o contraste. O homem que parecia invisível agora está preso em detalhes, datas, locais, documentação. A máscara cai porque o caso deixa de ser história e vira procedimento. Mas falta uma parte, a sentença. E aqui entra outra ironia. Ele passou anos se sentindo acima de tudo e termina com uma matemática fria, de tempo e responsabilidade. Dennis Rader recebe 10 penas de prisão perpétua consecutivas. E, em termos práticos, é uma forma de dizer não há volta para a vida comum. E o caso vira um marco por vários motivos. O terror prolongado, a comunicação com a mídia, o longo período sem solução e o fato de que a queda veio por algo que ele mesmo provocou, por vontade de aparecer. Se tem uma moral investigativa aqui, é esta. O BTK não caiu porque a polícia adivinhou. Ele caiu porque quis retomar o palco, porque quis provocar, porque quis ser visto. E ser visto deixa rastros. O detalhe bobo, no fundo, não é só o disquete. É a vaidade de achar que o mundo ainda funciona do jeito que funcionava décadas atrás. E agora eu te pergunto, quantas vezes um plano perfeito não cai por um detalhe pequeno, porque alguém, em algum momento, confia demais? Oi, tudo bem? Se você curte esse tipo de conteúdo, investigações reais, casos misteriosos e histórias que parecem roteiro de filme, mas aconteceram de verdade, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio novo de Noite de Crime e ainda me ajuda a continuar trazendo esses casos bizarros aqui para você.